Como entender o inglês falado? Nesse vídeo eu vou dar 3 dicas de como você pode entender o inglês falado, mesmo se a pessoa estiver falando rápido. A primeira dica é a repetição. Tudo que a gente repete muito, a gente acaba aprendendo uma hora ou outra. É algo natural, não tem como fugir disso. Quanto mais você ouve o padrão de uma frase, mais você vai entender esse padrão. Vou dar um exemplo de uma frase bem comum que praticamente todo mundo conhece. The book is on the table. Não importa a velocidade que alguém fale essa frase para você, você vai entender ela porque você ouviu muito ela. Ou seja, a repetição fez você aprender essa frase. Mais um exemplo. My name is Leonardo. Você ouviu tanto essa frase que se eu chegar e falar para você My name is Leonardo, você vai entender. E a segunda dica é prestar atenção no contexto da frase e nas estruturas da frase, ao invés de ficar prestando atenção nas palavras soltas. Se você estuda inglês ou já estudou inglês, sabe que muitas palavras têm mais de um significado, como a palavra get, por exemplo. Na minha mente, sempre que eu penso na palavra get separadamente, vem logo uma das muitas traduções que é obter, mas sei que também significa pegar, chegar, entre outros significados. E se eu fosse ficar tentando entender as palavras separadamente quando as pessoas falam, eu ia acabar me confundindo e não ia entender nada. Então eu entendo pelo contexto da frase. O contexto de uma frase me diz se get significa obter, chegar ou algum outro significado. E a terceira dica é treinar o seu ouvido. E como você treina o seu ouvido? Ouvindo o máximo de inglês possível e com muita frequência, de preferência todos os dias. Se você já sabe um pouquinho de inglês, pesquisa no YouTube e se inscreve em algum canal em inglês de algum assunto que você gosta. Quando eu estava aprendendo, eu me inscrevi no canal The Ellen Show. É um programa humorístico dos Estados Unidos, e a maioria dos vídeos tinham legendas em inglês, então eu treinei o meu ouvido e quando eu não ouvia bem a palavra, eu lia a legenda em inglês. Se você quiser conhecer o programa, é só pesquisar The Ellen Show no YouTube. Então, resumindo o vídeo, a primeira dica é a repetição. A segunda dica é prestar atenção no contexto da frase e não nas palavras soltas. E a terceira e última dica é treinar o seu ouvido, ouça o máximo de inglês possível. Se você seguir todas essas dicas, você vai ver que aprender o inglês falado é bem mais fácil do que parece.